Davor Šuker, é um ex-futebolista croata que atuava como atacante. Šuker se celebrizou como o principal personagem da surpreendente campanha da Croácia na Copa de 98, sendo o artilheiro do Mundial. Com isso, foi eleito pela FIFA como o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA naquele ano, atrás apenas de Ronaldo, segundo, e Zinedine Zidane, primeiro. Ele, que por sinal é o maior artilheiro da história da seleção croata, seria também eleito, em 2004, o maior jogador de seu país nos prêmios do Jubileu da UEFA, na comemoração dos 50 anos da entidade. No mesmo ano, integrou o FIFA 100, a lista de Pelé que reunia os 125 maiores jogadores de futebol ainda vivos, para as comemorações do centenário da FIFA. Atualmente, ele administra escolinhas de futebol em Zagreb e em outras cidades. Começou a carreira em 84, no Osijek, de sua cidade natal. Pelo modesto clube, foi artilheiro do campeonato iugoslavo de 89, com 18 gols, chamando então a atenção de um clube maior, o Dinamo Zagreb. No clube da capital croata, um dos principais do país, foi vice-campeão em suas duas primeiras temporadas. Aquelas acabariam sendo suas únicas temporadas no Dinamo. O campeonato terminou no período em que os croatas declaravam unilateralmente seu desmembramento da Iugoslávia. Em meio àquele momento turbulento, Šuker foi um dos principais jogadores iugoslavos a deixar o país, acertando com o futebol espanhol, contratado pelo Sevilha, também por motivos técnicos. Ele estourou a partir da terceira temporada, a de 93-94, quando foi vice-artilheiro de La Liga, atrás apenas de Romário, ficando ainda em terceiro na artilharia na edição seguinte, 94-95. No clube andaluz, foi colega do astro argentino Diego Maradona, o que lhe teria sido de grande inspiração. Eu treinei muito e tentei aprender vendo Maradona jogar. Seus gols no Sevilha atraíram o Real Madrid. A equipe merengue, no decorrer da temporada 95-96, emprestou um desejado reforço seu, o sérvio Dejan Petkovic, que havia acabado de chegar ao clube, para o time andaluz, a fim de adquirir o croata em troca. Em sua primeira temporada completa no Real, a de 96-97, Šuker foi o maior artilheiro dos blancos na conquista do campeonato espanhol, após acirrada disputa com o arquirrival Barcelona de Ronaldo, sendo o terceiro goleador da liga. A temporada que se seguiu no Santiago Bernabéu já não foi tão boa para Šuker, que não fez tantos gols e passou à reserva e acabou entrando na lista de dispensas da equipe. Seu grande desempenho na Copa de 98, logo depois, porém, fez o clube mudar de ideia. O Real inclusive contratou um colega de Šuker na seleção croata, Robert Jarni. Ainda assim, o goleador da Copa continuou fora do time titular, a exemplo da Supercopa Europeia e do Mundial Interclubes, em que entrou no lugar de Sávio aos 44 minutos do segundo tempo, com a vitória madridista sobre o Vasco da Gama já assegurada, daquele ano. Cansado da reserva no Real, Šuker acertou com o Arsenal, da Inglaterra. Apesar da saída frustrante, foi nos anos que esteve em Chamartin que ele conseguiu os únicos títulos por clubes na carreira. Na equipe londrina, não viu situação muito diferente. Pouco jogou pelos Gunners, e não ajudou muito o fato de, ainda em 99, Šuker ter investido $32 mil em ações na Bolsa de Valores de Londres, sendo que eram ações justamente do Manchester United, o grande adversário do Arsenal pelos títulos ingleses. Não entendo nada sobre o mercado de ações. Mas futebol, conheço bem, afirmou sobre. No ano seguinte, desperdiçou a sua cobrança na decisão por pênaltis que decidiu a final da Copa da UEFA de 2000, contra o Galatasaray. Ele havia entrado na partida praticamente apenas para a cobrança, uma vez que Arsene Wenger o colocou em campo nos últimos 5 minutos da prorrogação, e os turcos ficariam com o título. Sem ambiente favorável em Highbury, já na temporada seguinte estava em outro clube de Londres, o West Ham United, onde não teria melhores oportunidades. Após também uma temporada nos Hammers, foi à equipe alemã do Munique 1860. Depois de 2 fracas temporadas no time de Munique, Šuker aposentou-se. 3 anos depois do título de juniores com a seleção, já como jogador do Dinamo Zagreb, ele foi chamado para a Copa de 90. Nela, Šuker foi apenas reserva, não chegando a entrar em campo. Sua estreia pela equipe principal viria apenas no ano seguinte, em amistoso contra a Turquia. O primeiro gol ocorreu em sua segunda partida, contra as Ilhas Fero, em jogo válido pelas eliminatórias para a Euro 92.
Como as seleções dissidentes da antiga Iugoslávia não puderam participar das eliminatórias para a Copa de 94, boa parte da Europa só foi conhecer o talento da jovem seleção croata na primeira competição que esta pôde disputar, a Euro 96. O futebol croata ainda era relativamente desconhecido na maior parte do mundo até a Copa de 98. A equipe por pouco não ficou de fora. A vaga na Copa foi assegurada após uma vitória e um empate na repescagem contra a Ucrânia do jovem Andriy Shevchenko. Nas semifinais, a Croácia enfrentou a França, e ele ameaçou estragar o sonho dos anfitriões, ao inaugurar o placar no início do segundo tempo. Ele chegou inclusive a tentar um gol olímpico na partida. Porém, logo em seguida ao seu gol, os franceses empataram com Lilian Thuram, que marcaria também o gol da virada e da vitória francesa. Após a Copa, porém, a seleção viveu um desagradável susto, ficou de fora da Euro 2000. No Mundial de 2002, outra vez não demonstrou sua melhor forma e jogou só uma vez, na estreia contra o México. Fez uma atuação apática e foi substituído pouco após o gol adversário, o único da partida, no que seria o encerramento do ciclo de Šuker na seleção. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores jogadores da história da Croácia, seguem algumas de suas conquistas individuais. Futebolista croata do ano, 92, 94, 95, 96, 97 e 98. FIFA 100, 2004. Prêmio Jubileu da UEFA, 2003. Seleção da Copa do Mundo FIFA, 98. Chuteira de ouro da Copa do Mundo FIFA, 98. Bola de prata da Copa do Mundo FIFA, 98. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.